Imagina você com 10 anos de idade, sentado na poltrona escura de um cinema, assistindo ao final de um filme animado que acabou de virar o seu favorito. A família Parr está lá, com as máscaras no rosto, pronta para entrar em ação. E aí aparece aquela criatura estranha emergindo do chão. O subversivo, com sua voz trovejante anunciando guerra contra a paz e a alegria do mundo. A câmera corta. Créditos. Acabou. E você vai para casa pensando, mas e aí? O que acontece depois? Essa pergunta ficou sem resposta por 14 anos. 14 anos. Para ter uma noção do que isso significa. Quando Os Incríveis original chegou aos cinemas, em novembro de 2004, o Facebook ainda não existia. O iPhone não existia. Boa parte das pessoas que foram assistir à estreia de Os Incríveis 2 em 2018 eram crianças quando viram o primeiro. E voltaram ao cinema já adultos, com suas próprias histórias, seus próprios filhos, suas próprias responsabilidades. Essa espera não foi um acidente, foi uma escolha deliberada. E ela mudou completamente o peso emocional que esse filme carregou desde o primeiro segundo. Os Incríveis 2 chegou em junho de 2018, com uma pressão absurda nas costas. Não era uma sequência qualquer. Era o retorno de uma das animações mais amadas da história da Pixar, de um diretor que recusou durante anos a fazer essa continuação porque simplesmente não tinha uma história boa o suficiente para contar. Brad Bird, o homem por trás do filme original, insistiu que só voltaria quando tivesse algo digno. E quando ele voltou, o mundo inteiro parou para ver. O resultado: um dos maiores fins de semana de estreia da história do cinema animado. Não foi uma boa estreia. Foi a maior estreia de um filme de animação já registrada até então. 182 milhões de dólares só no primeiro fim de semana nos Estados Unidos. Só. No primeiro fim de semana. Para um filme de animação, esse número era inimaginável antes de junho de 2018. Os Incríveis 2 não apenas superou as expectativas, ele as destruiu completamente. Mas o que faz esse filme ser tão especial? O que aconteceu naqueles 14 anos de espera? E como a Pixar transformou essa espera num combustível para criar algo que resonou com tanta gente? Por que um filme de animação sobre uma família de super-heróis conseguiu bilhar mais de 1,2 bilhão de dólares no mundo inteiro? E o que esse filme tem a dizer sobre relacionamentos, identidade, papéis de gênero e a nossa dependência crescente de telas, que em 2018 soava como ficção científica, mas hoje parece uma previsão assustadoramente precisa do futuro. É sobre tudo isso que a gente vai falar aqui. Mas antes de qualquer coisa, precisa entender de onde esse filme veio. Porque Os Incríveis 2 não é só uma continuação. Ele é o produto de uma obsessão. A obsessão de um diretor por fazer as coisas do jeito certo, não do jeito rápido. E isso começa muito antes do roteiro, muito antes da animação, muito antes do casting. Começa em 2004, no exato momento em que o primeiro filme terminou. O primeiro Os Incríveis foi um fenômeno. Não é exagero usar essa palavra. Ele chegou num momento em que a Pixar já tinha provado que a animação era cinema de verdade. Toy Story, Monstros S.A., Procurando Nemo já tinham feito isso. Mas Os Incríveis foi diferente. Era um filme que parecia ter sido feito para todo mundo ao mesmo tempo. Crianças adoraram os poderes e a ação, adultos se reconheceram nos dilemas dos personagens, e críticos de cinema ficaram de queixo caído com a sofisticação narrativa de um longa animado. O filme ganhou 2 Oscars, melhor animação e melhor edição de som, e arrecadou mais de 631 milhões de dólares ao redor do mundo,
com um orçamento de 92 milhões. Foi um sucesso retumbante por qualquer métrica que você escolher. Naturalmente, todo mundo na Disney e na Pixar queria uma sequência imediatamente. Era o caminho óbvio. Só que Brad Bird disse não. Não assim, pelo menos. Bird era o tipo de cineasta que não fazia sequência por fazer. Ele tinha princípios claros sobre o que constitui uma história que merece ser contada. E durante anos, ele simplesmente não conseguiu encontrar uma ideia que justificasse voltar ao mundo dos par. Enquanto isso, ele fez Ratatouille em 2007, que ganhou o Oscar de melhor animação. Depois mergulhou no cinema live action com Missão Impossível, Protocolo Fantasma em 2011, que ressuscitou aquela franquia e provou que ele conseguia fazer muito mais do que animação. Em 2015, tentou Tomorrowland, que não foi o sucesso esperado nas bilheterias. E só então, depois de todas essas experiências, é que ele voltou a pensar em Os Incríveis com olhos frescos. Quando a ideia finalmente chegou, ela chegou com uma lógica muito simples e muito poderosa. E se a gente continuasse exatamente de onde parou? Sem pular no tempo. Sem crescimento dos personagens entre os dois filmes. A família Parr é pega no exato segundo seguinte ao final do primeiro filme. O subversivo emergindo do chão, o caos começando. E é a partir daí que tudo se desenrola. Essa decisão sozinha já diz muito sobre o DNA de Os Incríveis 2. Não é um filme que quer impressionar pelo novo. Ele quer honrar o que veio antes enquanto cresce organicamente a partir daquele ponto. É como se o Bird tivesse pausado um vídeo em 2004 e dado play novamente em 2018, e pedido ao público para entrar nesse jogo com ele. E o público entrou. Deus, como entrou! É parte do que torna Os Incríveis 2 fascinante de analisar é justamente essa tensão entre expectativa e entrega. 14 anos de espera criam uma pressão enorme. As pessoas imaginaram o que esse filme seria. Construíram versões na cabeça. Discutiram teorias. E quando o filme finalmente chegou, cada pessoa na plateia estava chegando com uma bagagem diferente. Quem assistiu ao original com 6 anos em 2004, chegou com 32 em 2018. Com trabalho, filhos talvez, cansaço do dia a dia, uma visão de mundo completamente diferente. E o filme, de um jeito muito inteligente, fala diretamente com essa versão adulta do espectador. Porque Os Incríveis 2, no fundo, não é um filme sobre super-heróis salvando o mundo. É um filme sobre o que acontece dentro de casa quando você tenta fazer isso. É sobre um casal tentando dividir as responsabilidades num momento em que um dos dois precisa brilhar mais do que o outro. E como isso afeta o ego, a identidade e a dinâmica familiar. É sobre pai de bebê que não dorme. É sobre adolescente com coração partido. É sobre criança que é boa demais em tudo e não sabe exatamente onde encaixar esse talento. É, em resumo, sobre coisas muito reais embrulhadas numa fantasia colorida e cheia de ação. E tem mais uma camada que a gente vai explorar em profundidade mais tarde. A crítica à dependência de telas. O vilão do filme usa hipnose através de monitores e televisões para controlar as pessoas. Em 2018, isso parecia uma metáfora inteligente. Em 2026, dói de um jeito diferente, porque vivemos exatamente nesse mundo que o roteiro descrevia. Antes de ir para a origem e o desenvolvimento do projeto, vale dizer uma coisa sobre o que você vai encontrar nesse vídeo. A gente vai cobrir tudo: os bastidores da produção, as decisões criativas que moldaram o filme, os atores por trás das vozes, os desafios técnicos que a Pixar enfrentou
Para ressuscitar personagens criados 14 anos antes, com tecnologia completamente diferente, o vilão e o que ele representa, os temas que o filme carrega, as bilheterias, as críticas, os prêmios, e o legado que Os Incríveis 2 deixou, incluindo o que está por vir com Os Incríveis 3, já confirmado para 2028. Tem muito chão pela frente. Então vamos começar do começo de verdade. Como um filme que todo mundo queria tanto quase não aconteceu. E por que o fato de ele ter levado 14 anos para chegar pode ter sido exatamente o que o salvou de ser medíocre? A história de como Os Incríveis 2 foi parar nas telas começa, curiosamente, antes mesmo de o primeiro filme chegar aos cinemas. Isso mesmo! Brad Bird já tinha algumas sementes do que poderia ser uma continuação, enquanto ainda estava finalizando o original em 2004. No momento de divulgação daquele primeiro filme, Bird comentou em entrevistas que já tinha na cabeça uma ideia fundamental. A inversão de papéis entre Bob e Helen Parr, com o Senhor Incrível tendo que ficar em casa cuidando das crianças enquanto a Elastigirl saía para ser a heroína da vez. Essa semente estava ali, plantada. O problema é que ter uma ideia e ter uma história são coisas completamente diferentes. A Pixar, como estúdio, não funcionava. E ainda não funciona, no ritmo acelerado que Hollywood costuma impor depois de um sucesso. Quando um filme faz dinheiro, a pressão comercial grita. Sequência logo, já. Mas a cultura criativa da Pixar, pelo menos durante os seus melhores anos, sempre resistiu a isso. E no caso dos Incríveis, essa resistência foi personificada na figura de um único homem, Brad Bird. Bird deixou absolutamente claro desde o início que não tinha nenhum interesse em fazer uma continuação por obrigação. Ele tinha declarado publicamente várias vezes que a única razão para voltar àquele mundo seria ter uma história à altura. Uma história que justificasse a existência daquele filme além do interesse financeiro óbvio. E enquanto essa história não chegasse, o projeto simplesmente não acontecia. Ponto final. Enquanto esperava a ideia certa, Bird foi fazer outras coisas. Em 2007, ele dirigiu Ratatouille, também para a Pixar, e o filme foi unanimidade. Crítica entusiasmada. Oscar de melhor animação. Depois veio a transição para o cinema live action. Em 2011, ele assumiu Missão Impossível, Protocolo Fantasma, o quarto filme da franquia estrelada por Tom Cruise, e entregou o que muitos consideram o melhor episódio da série. Foi uma virada de carreira significativa, mostrando que Bird era capaz de muito mais do que animação. Em 2015, veio Tomorrowland, uma ficção científica com George Clooney, que acabou sendo um fracasso de bilheteria considerável. O filme custou cerca de 190 milhões de dólares e arrecadou pouco mais de 200 milhões no mundo inteiro, o que na prática significou prejuízo depois de custos de marketing. Foi um tombo. E foi depois desse tombo que algo mudou. Bird voltou para Pixar. E dessa vez, a ideia para Os Incríveis 2 finalmente tinha tomado uma forma que ele considerava suficientemente forte. O anúncio oficial veio em março de 2014, quando o CEO da Disney, Robert Iger, confirmou publicamente que a Pixar estava trabalhando ativamente em Os Incríveis 2. Mas foi só em outubro de 2015 que uma data de lançamento começou a tomar forma, inicialmente previsto para 2019. Em outubro de 2016, porém, houve uma mudança significativa. A Pixar informou que Os Incríveis 2 e Toy Story 4 estavam trocando de datas. Por conta de uma aceleração na produção de Os Incríveis 2,
O filme foi antecipado para junho de 2018, e Toy Story 4 foi empurrado para 2019. Essa troca dizia algo importante sobre o estado do projeto. Ele estava andando rápido o suficiente para justificar a antecipação. Bird tinha encontrado seu caminho. Então, qual era exatamente essa história que Bird levou mais de uma década para achar? A premissa central era aquela semente original de 2004. Inverter os papéis. Helen vai para a ação, Bob fica em casa. Mas o como essa inversão acontece e por que ela acontece foi objeto de muito trabalho e muita discussão dentro da Pixar. Antes de chegar na versão final, Bird explorou pelo menos duas direções completamente diferentes. A primeira envolvia inteligência artificial, uma trama mais tecnológica que iria explorar questões sobre automação e sobre o que acontece quando as máquinas fazem o trabalho que os humanos deveriam fazer. A ideia tinha potencial temático, mas na avaliação da equipe, os protagonistas não estavam sendo suficientemente testados. Não havia drama emocional forte o bastante para sustentar 2 horas de narrativa. A segunda ideia explorava os par entrando no mundo do showbiz, com a família tentando usar suas habilidades numa lógica de entretenimento e celebridade. Também foi descartada pelos mesmos motivos, a pressão dramática sobre os personagens não era suficiente. Foi o diretor Andrew Stanton, o homem por trás de Procurando Nemo, Wall-E e Procurando Dory, entre outros filmes fundamentais da Pixar. Quem ajudou Bird a enxergar o problema com essas histórias alternativas? Stanton apontou que a dramaticidade de Os Incríveis originais vinha de um lugar muito específico. Os personagens estavam sendo atingidos em suas identidades mais profundas. Bob Parr não era apenas um super-herói escondido. Era um homem em crise existencial, alguém que tinha perdido o propósito da própria vida. Helen não era apenas uma esposa. Era uma mulher que tinha sacrificado quem ela era para manter a família segura, e que vivia com o medo constante de perder tudo. Era dessa dor real, desse conflito genuíno, que o filme tirava sua força. As histórias alternativas de Os Incríveis 2 não chegavam nem perto desse nível de conflito interno. A solução que Bird encontrou foi elegante precisamente porque recuperava esse mesmo tipo de dor, mas redistribuído. Na versão final, Bob vai enfrentar a crise de identidade de um pai que se descobre completamente despreparado para cuidar dos filhos sozinho. A síndrome do impostor do pai moderno, digamos assim. Helen vai enfrentar a ambiguidade de ser usada como símbolo de uma causa que ela acredita, mas que pode não ser exatamente o que parece. E os dois vão ter que renegociar seus papéis numa relação que no primeiro filme já mostrava as tensões de duas pessoas muito fortes, tentando ocupar o mesmo espaço. Tem um detalhe importante sobre como Bird quis construir a continuidade entre os filmes. A decisão de não pular no tempo. Os Incríveis 2 começa exatamente no segundo em que Os Incríveis original terminou, com o subversivo emergindo do chão. 14 anos tinham passado no mundo real, mas dentro da ficção, nenhum segundo tinha se perdido. Bird foi muito deliberado nessa escolha. Ele explicou que aquele final do primeiro filme foi sempre pensado como a família cavalgando rumo ao pôr do sol. Uma conclusão satisfatória, mas com a porta aberta. E abrir essa porta sem pular no tempo significava honrar o espectador que tinha investido emocionalmente naquelas versões dos personagens. Dash ainda era o garoto impulsivo. Violet ainda era a adolescente insegura. Jack ainda era o bebê misterioso. E Bob e Helen ainda estavam naquele ponto exato de reconstrução da família e da identidade.
Essa continuidade imediata também criou um desafio narrativo interessante. Como justificar o enredo sem que a situação parecesse forçada? No mundo do filme, os super-heróis ainda são ilegais. A família acaba piorando as coisas durante a batalha contra o subversivo. Apesar das boas intenções, causam danos consideráveis à cidade. Isso os coloca numa posição ainda mais vulnerável. Sem casa, sem programa de proteção governamental, vivendo num motel barato. E é a partir dessa situação de pressão máxima que a trama começa a se mover. A entrada de Winston e Evelyn Devor, os irmãos empresários que propõem usar Elastigirl como figura pública para uma campanha de relegalização dos super-heróis, surgiu como a solução elegante que faltava. Era a razão narrativa pela qual Helen, que no primeiro filme tinha sido tão resistente ao retorno à vida de heroína, agora teria um motivo genuíno para mergulhar de volta. Não era impulsividade, não era nostalgia. Era uma missão com um propósito claro que ela acreditava. E isso mantinha a consistência do personagem. O roteiro levou anos para ser finalizado. Bird começou a trabalhar de forma mais intensiva nele por volta de 2015, e a produção formal de animação entrou em ritmo pleno em 2016, com estreia marcada para junho de 2018. Todo o processo, da primeira ideia séria ao lançamento, levou cerca de 3 anos de produção ativa, mas precedido por uma gestação criativa que, na prática, tinha durado mais de uma década. Vale registrar também uma curiosidade que diz muito sobre como a Pixar trabalha. Assim como Os Incríveis 2 foi moldado pelo processo colaborativo interno do estúdio, o próprio primeiro, Os Incríveis também passou por mudanças significativas de roteiro durante sua produção. O antagonista original não era Syndrome. Havia outro vilão em mente antes que as conversas internas redirecionaram o projeto. Essa disposição de jogar fora o que não funciona, mesmo que caro e doloroso, é uma das marcas da cultura Pixar em seu auge. E é exatamente essa cultura que explica por que Os Incríveis 2 não chegou em 2006, 2007 ou 2008. Chegou quando estava pronto. Ou, pelo menos, quando Brad Bird acreditou que estava pronto. Philip Bradley Bird nasceu em 24 de setembro de 1957 em Kalispell, no estado de Montana, nos Estados Unidos. Desde muito cedo, ainda criança, ele já sabia exatamente o que queria fazer da vida. Com 11 anos, fez um tour pelo estúdio da Disney e saiu de lá com um objetivo fixado. Queria trabalhar naquele lugar. Não era um sonho vago, era uma obsessão. E ele fez questão de transformar essa obsessão em trabalho real desde cedo. Ainda adolescente, aos 14 anos, Bird já tinha produzido um curta animado e enviado para a Disney. O estúdio não só respondeu como o apresentou ao veterano e lendário Milt Kahl, um dos animadores originais da era clássica da Disney, os chamados Nove Velhos, que se tornou seu mentor durante anos. Essa conexão com a tradição clássica da animação americana moldou profundamente a visão artística de Bird. Ele cresceu reverenciando uma escola de animação que acreditava que o movimento deveria revelar personagem, que cada gesto físico deveria dizer algo sobre quem a pessoa é por dentro. Não é coincidência que os filmes de Bird, mesmo os mais repletos de ação e fantasia, sempre pareçam ser fundamentalmente sobre pessoas, sobre o que as move emocionalmente, sobre os conflitos que carregam, sobre o que elas precisam aprender ou aceitar. Depois de um período na Disney e de trabalho em televisão, Bird se tornou parte fundamental dos primeiros anos de Os Simpsons.
Ele trabalhou como escritor, diretor e consultor criativo nas primeiras temporadas da série, ajudando a desenvolver o estilo visual do programa num momento em que a animação televisiva americana estava sendo reinventada. Depois disso, ele criou o curta Family Dog, que seria expandido para uma série de TV, e continuou circulando no mundo da animação americana, num momento em que o terreno estava fértil para a inovação. O divisor de águas na sua carreira veio em 1999, com O Gigante de Ferro, The Iron Giant. Produzido pela Warner Bros., é um filme extraordinário. Uma história de amizade entre um garoto e um robô alienígena gigante ambientada nos anos 50, durante a Guerra Fria Americana, carregado de emoção e com uma mensagem poderosa sobre identidade e escolha. A crítica foi unanimemente entusiasmada. O público que assistiu amou. O problema foi que quase ninguém foi assistir. A Warner Bros. Conduziu uma das campanhas de marketing mais desastrosas da história recente do cinema americano, e o filme fracassou miseravelmente nas bilheterias, arrecadando pouco mais de 31 milhões de dólares, contra um orçamento de 50 a 70 milhões. Foi um golpe duro. Mas o Gigante de Ferro não morreu. Ao longo dos anos seguintes, o filme foi redescoberto em DVD, ganhou uma legião de fãs devotos, e hoje é amplamente reconhecido como um dos grandes filmes de animação americanos de todos os tempos. A história do filme que fracassou e se tornou clássico é, em si mesma, uma narrativa quase perfeita sobre como a qualidade eventualmente encontra seu público. E ela diz muito sobre o tipo de artista que Bird é. Alguém que faz filmes para durar? Não para lucrar rápido. Quando Bird chegou à Pixar para fazer Os Incríveis em 2004, ele trouxe consigo toda essa bagagem. E a visão que ele tinha para aquele filme era ambiciosa de um jeito que poucos filmes de animação tinham sido antes. Ele queria fazer um filme de ação adulto, com ação de verdade, com peso físico real nas lutas, com consequências emocionais genuínas, que também fosse uma comédia familiar e uma reflexão sobre identidade, propósito e o custo de esconder quem você é. Era um projeto arriscado e funcionou de forma espetacular. Quando voltou para Os Incríveis 2, Bird estava numa posição diferente da que tinha em 2004. Agora ele era um diretor com 2 Oscars no currículo, Os Incríveis e Ratatouille, e com experiência em live action de alto nível graças ao Missão Impossível. Isso significava que ele tinha ferramentas que não tinha antes. Entendia melhor como construir tensão em sequências de ação, como usar o espaço físico dos cenários para criar suspense, como orquestrar cenas com muitos elementos simultâneos, sem perder o fio narrativo. Tudo isso aparece em Os Incríveis 2 de formas muito específicas. A visão de Bird para a sequência era, em certos aspectos, deliberadamente mais contida do que o que o público poderia esperar depois de 14 anos de espera. Ele não queria fazer algo maior apenas pelo tamanho. O que ele queria, e isso fica claro nos comentários que ele deu à imprensa na época, era aprofundar os personagens que as pessoas já amavam, colocá-los em situações que revelassem novas camadas de quem eles eram. A grandiosidade viria das cenas de ação, sim, mas o coração do filme precisava ser pequeno. Uma família tentando se reorganizar num momento de crise. Uma das escolhas de direção mais interessantes de Bird em Os Incríveis 2 foi manter o universo esteticamente fiel ao que tinha estabelecido no primeiro filme. Aquele retrofuturismo de meados do século XX, onde o mundo parece ter sido desenhado nos anos 50 e 60, mas com tecnologia que não existe.
É uma estética atemporal por design. Não é nostalgia direta, porque o mundo retratado nunca existiu de verdade, mas evoca uma sensação de época que funciona como uma espécie de parênteses histórico, isolando os personagens das referências culturais contemporâneas e permitindo que a história se concentre no humano ao invés do atual. O designer de produção Ralph Eggleston, que também trabalhou no filme original, mergulhou fundo na arquitetura mid-century moderna para criar os cenários de Os Incríveis 2. A mansão que Winston Devor disponibiliza para a família Parr é uma joia arquitetônica animada. Pisos de terrazzo, janelas clerestório, uma piscina que parece saída de uma revista de design dos anos 60. Uma sala de estar sunken. Aquelas salas rebaixadas que foram muito populares naquela época. Cada ambiente foi construído com referências visuais precisas, consultando fotografias reais de arquitetura da época. O resultado é um mundo que parece coerente, habitável, com uma lógica interna própria. Bird também trouxe de volta Michael Giacchino para compor a trilha sonora. Uma decisão que parece óbvia, mas que era fundamental para a coerência do universo. Giacchino tinha criado no primeiro filme uma identidade musical brilhante. Um score de orquestra que evocava os grandes filmes de espionagem e ação dos anos 60, com metais poderosos, ritmo jazzístico e uma teatralidade que combinava perfeitamente com o tom da história. Em Os Incríveis 2, ele não apenas recuperou esse vocabulário musical como o expandiu, criando temas específicos para sequências de Elastigirl, para cenas com Jack, e mantendo aquele pulso característico que faz o espectador sentir que está assistindo algo com escala cinematográfica genuína. Não apenas uma animação. Há também na obra de Bird um fio filosófico que percorre toda a sua filmografia, uma crença na excepcionalidade individual, na ideia de que algumas pessoas têm talentos que não devem ser suprimidos, que a mediocridade imposta pelo coletivo é uma forma de violência contra o potencial humano. Esse tema aparece explicitamente no primeiro Os Incríveis, e em Os Incríveis 2 ele é posto à prova de forma diferente. O que acontece quando a pessoa excepcional precisa se apagar temporariamente para que a família funcione? Como o ego e a identidade sobrevivem a isso? Bob Parr é o laboratório humano onde Bird examina essa questão. E ele não torna a resposta fácil nem confortável. Bird também é um diretor com uma habilidade incomum para sequências de ação fisicamente coerentes. Numa época em que muito do cinema de ação vive de cortes rápidos que fragmentam o espaço e confundem o espectador sobre o que está acontecendo onde, Bird faz o oposto. Suas sequências de ação têm uma clareza geográfica quase clássica, no sentido mais cinematográfico possível. O espectador sabe sempre onde cada personagem está, de onde vem o perigo, qual é o objetivo de cada movimento. Isso não é simples de fazer. Exige um planejamento de storyboard meticuloso e uma paciência com o enquadramento que vai contra o ritmo acelerado que domina o mainstream atual. Em Os Incríveis 2, essa habilidade aparece em vários momentos, mas talvez em nenhum tão visivelmente quanto na perseguição de motocicleta de Elastigirl pelas ruas da cidade. A cena é construída com uma clareza espacial impressionante. Você entende exatamente o trajeto, as distâncias, os obstáculos, e ao mesmo tempo transmite velocidade e urgência de forma genuína. Não precisa de câmera shake, não precisa de cortes frenéticos. É direção pura, do tipo que ficou mais raro de encontrar. Tudo isso junto, a herança clássica da animação, a obsessão com personagem, a coerência estética,
a clareza narrativa e a trilha sonora de Giacchino formam o que pode ser chamado de assinatura de Brad Bird. E Os Incríveis 2, mesmo sendo uma sequência, carrega essa assinatura com a mesma nitidez que qualquer outro trabalho dele. Um dos aspectos mais fascinantes de Os Incríveis 2 como produção é o que aconteceu com o elenco entre os dois filmes. 14 anos se passaram. Atores envelheceram. Vozes mudaram. E por trás do microfone, a dinâmica de reunir esse grupo depois de tanto tempo tinha uma carga emocional que ia além do profissional. Era quase como uma reunião de família. Holly Hunter voltou como Helen Parr, a Elastigirl, e é justo dizer que este segundo filme pertence a ela de um jeito que o primeiro não pertencia completamente. No original, Helen era um personagem de enorme importância emocional, mas a narrativa central gravitava mais em torno de Bob. Em Os Incríveis 2, a inversão proposta por Brad Bird coloca Helen no centro. Ela é a heroína ativa, a protagonista das grandes sequências de ação, a figura pública que carrega o peso da missão de reabilitar os super-heróis perante a sociedade. Hunter é uma atriz de enorme calibre, vencedora do Oscar por O Piano em 1994, e ela trouxe para o papel uma qualidade muito específica: a voz de alguém que sente as coisas com intensidade, que carrega ambiguidade emocional sem precisar explicitar tudo. Helen Parr não é uma personagem simples. Ela é ao mesmo tempo aliviada por poder ser heroína novamente e culpada por deixar o marido e os filhos. Ela acredita genuinamente na missão que aceita, mas também está sendo usada de formas que não enxerga completamente. Hunter captura tudo isso numa performance vocal que parece física, como se você pudesse sentir o peso corporal da personagem mesmo sendo ela uma figura animada. Em entrevistas durante a divulgação do filme, Hunter falou sobre como ela via o crescimento de Helen desde o primeiro filme. Uma mulher que passou anos guardando quem ela era para proteger a família. E que agora tem a chance de redescobrir essa identidade, mas dentro de um contexto novo, com uma responsabilidade que o primeiro filme não tinha colocado sobre ela. Essa consciência da jornada da personagem aparece em cada cena que ela conduz. Craig T. Nelson está completamente à vontade como Bob Parr. E o arco do personagem neste filme é, na minha avaliação, o mais humano e ao mesmo tempo o mais engraçado que Brad Bird já escreveu. Bob é um homem que passou a vida inteira definindo sua identidade pelo que consegue fazer fisicamente. Ele é forte. Ele resolve problemas com os próprios punhos. Ele salva pessoas. E de repente, esse homem está em casa às 3 da manhã tentando fazer o dever de matemática do filho de 10 anos. Negociando com uma adolescente que está com o coração partido. E tentando entender por que o bebê aparece e desaparece da berço do nada. Nelson tem um dom cômico que se encaixa perfeitamente nessa situação. Ele consegue fazer Bob soar simultaneamente orgulhoso, exausto, confuso e determinado de um jeito que nunca parece forçado. Mas a cena mais importante de seu arco não é cômica. É o momento em que ele admite para si mesmo, e depois para Helen, que estava com ciúmes do sucesso dela. Aquela honestidade vulnerável, dita por um homem que definitivamente não acha fácil admitir fraqueza, é o momento mais emocionalmente ressonante do filme. Sarah Vowell voltou como Violet, e é um dos casos mais interessantes do elenco. Vowell não é atriz profissional. Ela é escritora, jornalista e ensaísta americana. Conhecida por livros sobre história americana, e tem uma voz completamente incomum. Nasal, ligeiramente anasalada, com um ritmo peculiar que a torna instantaneamente reconhecível.
No primeiro filme, essa voz era perfeita para Violet, adolescente insegura. No segundo, Violet ainda é adolescente, ainda está lidando com as mesmas inseguranças, mas agora tem uma camada a mais. O drama de Tony, o garoto por quem ela é apaixonada, que teve a memória apagada no final do primeiro filme e não a reconhece mais. Vowell captura a mistura de indignação e dor desse arco com uma autenticidade que uma atriz mais treinada provavelmente tornaria mais óbvia do que precisa ser. Sobre Dash, a situação foi diferente. Spencer Fox tinha dado voz ao personagem no original. Ele tinha 10 anos na época da gravação, e Brad Bird o fez correr voltas ao redor do estúdio para capturar uma voz genuinamente sem fôlego em certas cenas. O problema é que 14 anos se passaram, e a voz de Fox passou pela puberdade inteira. Era impossível usá-lo para Dash. Seria a voz de um adulto num personagem que tem 10 anos. A solução foi Hugh Milner, que foi encontrado com a voz certa na faixa etária certa. Brad Bird explicou a troca no painel da D23 em 2017 de forma muito direta. Era uma necessidade de verossimilhança, não uma preferência pessoal. Milner entregou um Dash mais contido do que o de Fox, o que funciona bem considerando que o personagem tem menos espaço para se expandir neste segundo filme. Os grandes novatos no elenco de Os Incríveis 2 são Bob Odenkirk e Catherine Keener, que vivem os irmãos Winston e Evelyn Devor. Os empresários de telecomunicações que se tornam os patrocinadores da campanha de relegalização dos super-heróis. Odenkirk estava em plena ascensão de popularidade por Better Call Saul quando gravou o filme, e Winston Devor usa muito dessa energia que ele desenvolveu como Saul Goodman. Um homem que acredita genuinamente no que diz, que tem um entusiasmo contagiante, que parece completamente confiável justamente porque sua paixão parece real. E é isso que torna o personagem interessante. Winston não é um vilão. Ele é um idealista. Sua adoração pelos super-heróis é genuína. Sua missão de legalizá-los é sincera. E isso cria uma dinâmica interessante com a irmã dele. Catherine Keener traz Evelyn Devor com uma qualidade que poucos notaram de imediato. Ela faz o personagem soar como a pessoa mais sensata da sala em qualquer conversa. Evelyn é inteligente, direta, irônica, e tem uma perspectiva crítica sobre o mundo que parece completamente razoável até o momento em que não é mais. Keener calibra esse personagem com muito cuidado, nunca deixa Evelyn parecer obviamente suspeita, o que é fundamental para que a reviravolta do filme funcione. Samuel L. Jackson voltou como Frozone, o melhor amigo de Bob, e o personagem tem mais presença neste segundo filme do que tinha no primeiro. Especialmente nas cenas finais, onde sua participação na resolução do conflito é decisiva. Jackson traz aquela confiança casual que é a marca registrada de Frozone, e há algo genuinamente engraçado na maneira como o personagem equilibra ser o melhor amigo de Bob com ter uma vida própria que nunca vemos completamente. Brad Bird voltou a dar voz a Edna Mode, um dos personagens mais amados de toda a franquia. Curiosamente, Brad Bird nunca quis ser Edna. No primeiro filme, ele gravou as falas do personagem apenas como placeholder, como referência temporária para que os animadores tivessem algo para trabalhar. Mas quando as gravações temporárias foram apresentadas para a equipe da Pixar e para a Disney, a reação foi unânime. Ninguém queria substituí-lo. A voz que Bird criou para Edna, aquele sotaque vagamente europeu indefinível, aquela intensidade performática, aquela mistura de arrogância e afeto genuíno, tornou-se inseparável do personagem.
Em Os Incríveis 2, Edna tem menos tempo de tela do que no original, mas a cena dela com Jack é um dos momentos mais populares do filme. Os personagens novos do universo incluem Void, dada voz por Sophia Bush, uma jovem super-heroína com o poder de criar portais dimensionais e que é uma fã declarada de Elastigirl. O personagem existe em parte para mostrar o impacto que figuras heróicas femininas têm sobre as gerações seguintes. Ela olha para Helen com uma admiração, que diz algo sobre o que significa ter modelos de identificação que parecem com você. Outros novos supers aparecem em cenas de conjunto: Reflux, Crushower, Electrix. Cada um com poderes específicos que servem tanto para momentos de humor quanto para a trama de conflito no terceiro ato. Há também a participação especial de Isabella Rossellini como a embaixadora. Um personagem menor, mas que adiciona uma camada de prestígio internacional à história. E vale mencionar que o Submarino, aquele pizza delivery guy que vai para a prisão no lugar de Evelyn, é dublado por Bill Wise, um ator que cumpre a função de ser o rosto falso de um vilão real, com exatamente a quantidade de ambiguidade necessária para que a cena de revelação funcione. No conjunto, o elenco de Os Incríveis 2 funciona porque cada personagem tem uma função emocional clara dentro da história. E as vozes escolhidas respeitam isso sem nunca parecer que estão forçando a nota. É uma diferença fundamental entre animação bem feita e animação medíocre. Na bem feita, você esquece que são atores gravando em estúdio e começa a ouvir pessoas reais. Em Os Incríveis 2, esse efeito funciona do começo ao fim. Fazer uma sequência depois de 14 anos coloca qualquer estúdio de animação numa posição delicada. Não porque a história seja mais difícil de contar, mas porque o mundo da tecnologia de animação transformou-se completamente nesse intervalo. Em 2004, quando Os Incríveis original foi produzido, o que a Pixar conseguia fazer com luz, com tecido, com cabelo e com expressões faciais, representava o estado da arte absoluto do momento. Em 2018, aquelas mesmas capacidades tinham evoluído a um ponto que tornava o primeiro filme, por mais extraordinário que ainda fosse, visivelmente datado do ponto de vista técnico. Isso criou um problema específico e muito concreto. Como fazer Os Incríveis 2 parecer uma continuação visual coerente do original, sem que os personagens parecessem simplesmente melhores do que estavam antes, de um jeito que quebrasse a ilusão de continuidade? A resposta da Pixar foi, ao mesmo tempo, simples e trabalhosíssima. Eles reconstruíram absolutamente tudo do zero. Cada personagem, cada modelo tridimensional, cada textura e cada rig de animação foi recriado do princípio usando os sistemas modernos da Pixar. Não era uma questão de preferência. Os arquivos originais de 2004 foram construídos numa plataforma de software completamente diferente, que já tinha evoluído. Tanto que reutilizar os dados antigos seria praticamente impossível e provavelmente produziria resultados piores do que construir novamente. A produtora Nicole Grindle descreveu na conferência de imprensa do filme que o resultado desse processo foi fazer o filme parecer, mais como Brad Bird sempre quis que o original parecesse. A tecnologia de 2004 era o teto criativo da época. E em 2018, esse teto tinha subido exponencialmente. O que isso significa na prática, para quem assiste? Significa que os cabelos dos personagens se movem com uma física individual por fio, algo impossível em 2004. Os tecidos das roupas têm fibras visíveis que reagem à luz e ao movimento de formas microscopicamente corretas.
As expressões faciais têm uma gama de movimento muscular muito mais sutil. Os personagens piscam com mais naturalidade. A pele ao redor dos olhos se comprime quando eles sorriem. Os lábios têm textura e volume que parecem físicos. O resultado é que Os Incríveis 2 parece ao mesmo tempo fiel ao design original. Os personagens são reconhecíveis. A paleta de cores é a mesma, o estilo mantém-se consistente. E visualmente muito mais rico em detalhe. Um avanço técnico específico que a Pixar desenvolveu para este filme, e que merece menção especial, é o chamado Manifold Walk. Uma técnica nova dentro do sistema de renderização RenderMan da própria Pixar, para calcular cáusticas em geometrias muito finas. O que isso significa em linguagem acessível? Cáusticas são aqueles padrões de luz que aparecem quando ela passa por superfícies transparentes ou refletivas, como os reflexos ondulados que a luz cria dentro de uma piscina, ou o brilho que atravessa um copo de vidro e desenha formas no chão. Em filmes de animação, simular esse tipo de efeito de luz, com precisão fotorrealista, era computacionalmente caríssimo. O Manifold Walk permitiu que a equipe de iluminação criasse esses efeitos com muito mais eficiência. E você pode ver o resultado especialmente nas cenas que se passam na piscina da mansão de Winston Devon, onde a água tem uma qualidade quase fisicamente tangível. Mas a maior conquista técnica de Os Incríveis 2 não foi nenhum efeito visual específico. Foi Jack Jack. O bebê mais poderoso da história do cinema animado demonstra neste filme não uma, não duas, mas 17 poderes diferentes ao longo da narrativa. 17. E cada um desses poderes exigiu uma abordagem técnica completamente diferente da equipe de efeitos. Quando Jack Jack entra em combustão espontânea, os animadores tiveram que criar fogo que se comportasse em torno de um bebê que ainda está se movendo e reagindo ao mundo. Quando ele atravessa paredes, o efeito de materialização precisava ser convincente, sem quebrar a lógica do personagem. Quando ele se multiplica em clones, cada clone precisava ter física de animação independente. Quando ele entra na dimensão escura, aquela versão sombria de si mesmo, a equipe criou um sistema de iluminação inteiramente separado para aquelas sequências. A cena da briga de Jack Jack com o Guaxinim tornou-se imediatamente icônica por muitas razões, mas do ponto de vista técnico, ela é um exercício extraordinário de contraste de escala e peso. O Guaxinim tem uma animação baseada em referência animal real, com os movimentos específicos de um animal selvagem em modo de defesa. Jack Jack, apesar de ser um bebê, tem uma fisicalidade que vai se tornando cada vez mais absurda à medida que ele acumula poderes durante o confronto. A equipe de animação precisou animar fogo, lasers oculares, levitação e multiplicação, tudo ao mesmo tempo, dentro de uma cena que também precisava ser genuinamente engraçada para funcionar. Brad Bird revelou que a ideia dessa cena vinha de um conceito que o animador Ted Newton tinha criado ainda durante a produção do primeiro filme, mas que nunca tinha sido executado. Era uma daquelas ideias que Bird guardou durante anos esperando o momento certo. Do ponto de vista de design de produção, Os Incríveis 2 é uma festa para os amantes de arquitetura e design do século XX. O production designer Ralph Eggleston, que também trabalhou no original, mergulhou mais fundo ainda na estética mid-century modern para criar o mundo do filme. E a história da mansão que os par habitam durante boa parte da narrativa tem seus próprios bastidores fascinantes. Em certo ponto da produção, a equipe já tinha investido meses de trabalho num design para a casa da família Parr.
Então Eggleston entrou numa reunião e propôs começar tudo do zero. A nova ideia era: a casa deveria ser bonita, mas errada para os Parr. Deveria ser impressionante do lado de fora. Mas cada detalhe interior deveria trabalhar contra a família. Escadas íngremes demais, quartos mal posicionados, espaços que não funcionam para pessoas com poderes físicos extraordinários. Era uma casa projetada para humanos normais, habitada por uma família que não é normal em nenhum sentido. Essa ideia criou um comentário visual constante sobre o desconforto dos Parr naquele momento da história. Eles estão num ambiente belo que não é deles, tentando se encaixar numa situação que ainda não está ajustada. Brad Bird concordou com a mudança mesmo, sabendo que ela significava jogar fora meses de trabalho e recomeçar do início. E o resultado aparece em cena. A mansão de Winston Devor funciona como um personagem silencioso que comunica o estado emocional da família Parr sem precisar de uma única linha de diálogo. O processo de gravação das vozes em Os Incríveis 2 também merece uma nota de bastidores que raramente aparece em cobertura do filme. Diferente de muitas produções de animação, onde os atores recebem roteiro completo antes de entrar no estúdio, Brad Bird adotou uma abordagem muito mais orgânica. Os atores recebiam apenas as linhas do seu personagem, sem acesso ao roteiro completo. Eles gravavam sessão por sessão, com o próprio Bird dando a direção, ele mesmo fazendo as vozes dos outros personagens presentes na cena, para que o ator tivesse uma referência. Holly Hunter revelou que ela estava bem no meio das sessões de gravação quando finalmente compreendeu a escala do que Elastigirl ia fazer no filme. Bird tinha guardado a revelação da inversão de papéis como uma surpresa para ela também. Sophia Bush, que dubla Void, descreveu a experiência de gravar sem o elenco presente como gritar no vazio e confiar no capitão. Você entrega a performance sem poder checar com os outros atores se o timing está certo, sem ter a reação deles como feedback. É um ato de fé no diretor, e exige que o ator confie completamente na visão de quem está conduzindo. O filme tem 118 minutos de duração, o que o tornava, na sua estreia, não apenas o filme mais longo da história da Pixar, mas também o longa-metragem de animação computadorizada mais longo já lançado até aquele momento. Esse dado pode parecer trivial, mas diz algo sobre a ambição narrativa do projeto. Bird simplesmente não coube em menos tempo. A história que ele tinha para contar, com todos os seus personagens, seus arcos paralelos, sua construção de mundo, exigia esse espaço. E ainda assim, com quase 2 horas de duração, o filme raramente arrasta. Parte disso é mérito da edição, conduzida por Stephen Schaffer, que mantém o ritmo de um modo que equilibra as cenas de ação com as cenas domésticas sem que nenhuma das duas pareça uma interrupção da outra. As cenas de Bob com as crianças não são alívio cômico entre as cenas de verdade, com Elastigirl. Elas são metade do filme, com o mesmo peso narrativo. Essa paridade é rara em filmes de ação e aventura, e é um dos maiores triunfos estruturais de Os Incríveis 2. Atenção! A partir daqui, a gente entra fundo no filme. Tudo que você vai ouvir são spoilers completos, porque isso aqui não é um trailer, é uma análise. Se você ainda não assistiu Os Incríveis 2 e quer se preservar, esse é o seu aviso. Mas honestamente, o filme já tem quase 8 anos. Vai lá assistir e volta. O filme começa exatamente onde o primeiro terminou. Não tem título em tela. Não tem resumo do que aconteceu antes. Não tem narrador te contextualizando.
Você é jogado direto numa cena de ação já em andamento, com o subversivo emergindo do chão da cidade com aquela voz operática anunciando guerra contra a paz e a alegria. A família Parr está ali, mascarada, pronta, e o ritmo é acelerado desde o primeiro segundo. Essa abertura em medias res é uma declaração de princípios de Brad Bird. Ele não precisa de recapitulação. Ele confia que quem veio assistir ao segundo filme conhece o primeiro. E, se não conhece, vai aprender pelo contexto. A sequência de ação que se segue é caótica de um jeito muito proposital. Todos os Parr estão tentando parar o subversivo ao mesmo tempo, sem coordenação. Cada um seguindo seu próprio instinto. É divertido e emocionante, mas também é um fracasso. O subversivo foge com o dinheiro do banco. A cidade fica com dano considerável. E os Parr, apesar das boas intenções, são presos pela polícia porque são ilegais. Essa sequência de abertura estabelece imediatamente o problema central do filme. Ser bom em fazer algo não é suficiente se o sistema não permite que você o faça. Os super-heróis podem querer ajudar, podem ser capazes de ajudar. Mas numa sociedade onde sua existência pública é crime, qualquer ação heroína também é uma violação da lei. Essa tensão entre instinto e legalidade vai ser o motor narrativo de tudo que se segue. Rick Dicker, o agente governamental que coordenava o programa de realocação de super-heróis, dá a notícia para a família Parr. O programa está sendo encerrado. Não há mais proteção, não há mais apoio institucional. Os Parr estão sozinhos, vivendo num motel barato, sem casa, sem renda garantida, com 3 filhos e um bebê com poderes imprevisíveis. É o ponto mais baixo que a família já esteve na ficção. Mais baixo até do que o início do primeiro filme, onde pelo menos tinham uma casa e empregos. É nesse exato ponto de vulnerabilidade máxima que Winston Devor entra em cena. Winston é apresentado de uma forma que o roteiro de Bird usa com muita habilidade. Ele é quase bom demais para ser real. Rico, entusiasmado, genuinamente apaixonado pelos super-heróis desde a infância, com um plano elaborado e financeiramente sólido para mudar a lei. Ele cresceu num lar onde os pais eram fãs devotos dos supers. E quando um assalto aconteceu naquela casa e o pai de Winston e Evelyn foi morto, porque o telefone para chamar os heróis já tinha sido desativado, o impacto disso moldou os 2 irmãos de formas completamente opostas. Para Winston, a tragédia se transformou em missão: trazer os supers de volta. Para Evelyn, ninguém verá isso antes do 3º ato. O plano de Winston é simples: equipar super-heróis com câmeras no traje e criar eventos ao vivo que demonstrem para o público e para os governos do mundo que os heróis fazem mais bem do que mal. Uma espécie de campanha de relações públicas em escala global. E para isso ele precisa do herói certo. Não o mais poderoso, mas o mais fotogênico, o mais simpático para a opinião pública, o menos destrutivo. A escolha de Elastigirl em vez de Senhor Incrível é o momento mais revelador do roteiro em termos de como ele trata a dinâmica de gênero. Winston explica com dados. Helen tem um histórico de missões muito menos destrutivo que Bob. Ela causa menos dano colateral. É, na prática, uma escolha racional baseada em evidência. Mas o efeito que tem sobre Bob é imediato e não diz respeito aos dados. Ele fica com ciúme, fica magoado. Não vai admitir nenhuma das duas coisas, mas o espectador vê nos ombros caídos, na pausa antes de sorrir, na voz um tom mais grave. Craig T. Nelson entrega toda essa reação sem uma única linha de diálogo explícita sobre o que Bob está sentindo. É atuação vocal de altíssimo nível. Helen vai para New Urban, a cidade fictícia
onde Winston sediou a operação, e recebe um novo traje desenhado por Evelyn, mais aerodinâmico que o original, e uma motocicleta elétrica de alta performance. A primeira missão acontece quando um monotrilho recém-inaugurado sai de controle. O motorista está sendo controlado por alguém que hackeia as câmeras e hipnotiza as vítimas através dos monitores. Elastigiro para o trem usando o próprio corpo como cabo de segurança e mola amortecedora. E a sequência é cinematograficamente deslumbrante. Bird usa a fisicalidade do poder da personagem de formas que o primeiro filme não tinha explorado. Ela se estica por baixo dos vagões, amortece o impacto com o próprio torso. Usa os braços como trilhos extras. É uma cena que justifica por si só o poder que ela tem como personagem. O vilão que faz o monotrilho descarrilar se chama Screenslaver. Em português brasileiro, o submarino. Numa tradução que troca a metáfora de telas por outra de submersão, mas que mantém a ideia de aprisionamento. O submarino transmite sua voz e sua filosofia durante as cenas de ação com Elastigirl. Ele acredita que os seres humanos se tornaram dependentes e passivos, que delegar a salvação para super-heróis os libera da responsabilidade de viverem suas próprias vidas. É um vilão que faz monólogos genuinamente inteligentes, o que é incomum, e voltaremos a esse ponto na análise de temas. Enquanto tudo isso acontece em New Urban, o filme corta regularmente para a casa dos Parr. E essa estrutura de intercalação é onde a comédia do filme vive. Bob está, pela primeira vez na vida, sendo pai em tempo integral. E a revelação que o filme faz com isso é ao mesmo tempo engraçada e honesta. Ele é péssimo nisso, inicialmente. O dever de matemática de Dash é o primeiro obstáculo. Bob aprendeu matemática de um jeito. O professor de Dash ensina de outro. Bob tenta ajudar e acaba criando mais confusão do que resolvendo. Há uma cena em que ele está lendo o livro didático às 3 da manhã com a expressão de quem está tentando aprender uma língua alienígena, e ela é hilária porque é completamente reconhecível. Todo pai que já tentou ajudar no dever de matemática do filho com o método atual se identifica imediatamente. Mas o arco mais emocionalmente rico dentro da casa é o de Violet. No final do primeiro filme, o agente Dicker apagou a memória de Tony Ridinger, o garoto por quem Violet é apaixonada, para proteger a identidade secreta da família. O problema é que Bob conta isso para Violet por acidente, num momento de exaustão e desatenção. E a reação de Violet é completamente proporcional. Ela está furiosa. Ela se sente traída. O garoto que ela finalmente tinha se dado a oportunidade de gostar, a primeira pessoa fora da família que tinha visto quem ela realmente era, teve isso arrancado dele sem que ninguém perguntasse se ela queria que isso acontecesse. Bob, arrependido, leva a família ao restaurante onde Tony trabalha na esperança de que ver o garoto pessoalmente ajude Violet a fechar esse capítulo de alguma forma. A cena que se segue é um desastre social em câmera lenta. O tipo de coisa que faz você encolher no banco enquanto ri. Violet espirra água pelo nariz. Tony, sem nenhuma memória dela, está genuinamente confuso com o que está acontecendo. Bob está tentando salvar a situação e piorando tudo. É a cena que mais captura aquela sensação específica de querer desaparecer no chão de vergonha que os pais de adolescentes conhecem bem. Jack, enquanto isso, está simplesmente explodindo, no sentido literal. Seus poderes estão emergindo de formas que ninguém consegue prever ou controlar. A cena da briga com o guaxinim é o ponto de ebulição. O bebê vê na televisão um ladrão de máscara,
E quando um guaxinim aparece no jardim remexendo o lixo, ele conecta o animal ao criminoso que viu na tela. Afinal, os dois usam máscaras. O que se segue é uma batalha épica e absurda entre um bebê e um animal selvagem, com Jack alternando entre fogo, laser ocular, multiplicação em clones e viagem interdimensional, enquanto o guaxinim, completamente não impressionado, continua tentando fugir com o lixo. É um humor completamente físico, quase slapstick clássico, mas ancorado numa lógica interna perfeita. A premissa é ridícula, mas a execução é absolutamente comprometida com a seriedade do momento do ponto de vista de Jack. Ele não está brincando. Ele está defendendo a família contra um ladrão. O fato de que o ladrão é um guaxinim e o tesouro é lixo é irrelevante para ele. E é exatamente essa seriedade cômica que faz a cena funcionar tão bem. Bob, exausto e sem saber mais como lidar com Jack, toma a decisão mais sensata do filme. Leva o bebê para Edna Mode. A cena de Edna com Jack é puro serviço ao público. Uma cena que existe quase exclusivamente para dar ao personagem mais carismático do universo uma oportunidade de brilhar. Edna inicialmente se recusa a tomar conta do bebê. Então ela percebe que o bebê tem poderes. E tudo muda. Para Edna, um ser com 17 superpoderes não é um problema. É uma oportunidade de design sem precedentes. Quando Bob vai buscar Jack na casa de Edna, ele encontra o bebê completamente equipado com um novo traje de alta tecnologia, desenvolvido pela estilista numa única noite de trabalho inspirado. O traje inclui sistemas que respondem a cada um dos poderes do bebê. Quando ele entra em combustão, o tecido ignífugo ativa. Quando ele se multiplica, o traje se adapta. Edna entrega ainda um dispositivo de controle que Bob pode usar para estimular poderes específicos e, de certa forma, canalizar a energia caótica de Jack de forma mais previsível. É aqui que o arco de Bob dentro de casa dá uma virada. Até esse momento, ele estava apenas sobrevivendo à paternidade, reagindo às crises, apagando incêndios, literalmente no caso de Jack. Com o traje e o dispositivo de Edna, ele começa a entender o filho de um jeito diferente. Há uma cena onde Bob demonstra os poderes de Jack para Violet e Dash, usando o dispositivo para ativar cada habilidade de forma controlada. E o orgulho no rosto dele. Essa mistura de meu filho é assustador, com meu filho é incrível. É o ponto emocional mais honesto do arco paterno do filme. Violet e Dash também reagem de formas que dizem muito sobre quem eles são como personagens. Dash, que é impulsivo e competitivo por natureza, imediatamente quer saber se Jack é mais poderoso que ele. Violet, que passou o filme inteiro processando a dor de Tony, sorri de verdade pela primeira vez em cenas, e a simplicidade desse momento, o fato de que o que a tira do seu próprio mundo interior por um segundo é ver o irmão bebê virar uma bolinha de fogo em câmera lenta. Tem uma ternura muito específica. Mas enquanto em casa as coisas estão finalmente começando a se encaixar, em New Urban a situação está prestes a desabar. Elastigirl consegue localizar o sinal de transmissão do submarino rastreando as frequências dos monitores hackeados. Ela invade o apartamento de onde as transmissões partem e encontra lá um homem, um entregador de pizza, cercado de telas e equipamentos. O sujeito parece o vilão, mas algo está errado. Ele está confuso, assustado, claramente não tem controle sobre o que aconteceu. É quase que a representação física de um homem que foi usado como fantoche sem perceber. Helen leva o entregador de pizza para DevTech e o apresenta como o submarino capturado. Winston celebra com uma festa enorme. O mundo
mundo inteiro comemora. A missão de relegalizar os supers parece prestes a ser concluída com sucesso. Winston anuncia que os embaixadores das nações do mundo vão assinar um acordo histórico de legalização a bordo do iate Everjust, e então Helen começa a ter dúvidas. Examinando o local de captura do submarino mais de perto, ela percebe que um dos monitores no apartamento estava conectado à câmera do próprio traje dela. Ou seja, quem quer que fosse o submarino de verdade tinha acesso visual à missão de Elastigirl desde o início. A operação inteira poderia ter sido orquestrada. Enquanto Helen processa isso, ela está no laboratório de Evelyn Devor. E aí a reviravolta acontece. Evelyn revela que ela é o submarino, não o entregador de pizza. Esse homem era apenas mais uma vítima de hipnose, um rosto falso para uma operação muito mais calculada. Evelyn é a gênio tecnológica por trás de tudo. Ela criou os óculos hipnóticos, hackeou os sistemas, orquestrou as crises que Elastigirl foi chamada a resolver. E ela fez tudo isso com um objetivo final muito claro: destruir definitivamente a legalização dos supers, de um jeito tão espetacular e público que nenhum governo do mundo jamais voltaria a considerar a ideia. O motivo de Evelyn é ao mesmo tempo pessoal e filosófico. Pessoal porque ela culpa os supers pela morte do pai. Quando o assalto aconteceu na casa da família Devor, o pai ficou tentando ligar para seus heróis favoritos ao invés de se esconder. E esse erro de julgamento custou a vida dele. Filosoficamente, Evelyn acredita que a existência de super-heróis é uma ameaça ao desenvolvimento humano, que ao delegar responsabilidade para figuras sobre-humanas, as pessoas comuns se tornam passivas, incapazes, dependentes. É uma posição que tem uma lógica interna coerente, mesmo que o método dela para defendê-la seja completamente destrutivo. Evelyn coloca óculos hipnóticos em Helen e a deixa incapacitada. Em seguida, aciona o plano final, usando os supers que estão em New Urban como agentes hipnotizados. Ela vai usar a cerimônia de assinatura do acordo no Everjust como palco para um desastre fabricado. Super-heróis atacando embaixadores, colidindo o iate contra a cidade, destruindo exatamente a causa que estavam supostamente defendendo. Bob recebe uma ligação de Evelyn que supostamente seria de Helen pedindo ajuda. Mas a ligação é uma armadilha. Ele deixa as crianças com Frozone e vai até o iate, onde Elastigirl, hipnotizada, o ataca. E então, num momento de uma crueldade calculada muito específica, ela o beija, só para usar a distração, para colocar os óculos hipnóticos nele também. É uma inversão sombria de um momento romântico. E funciona porque até esse instante, o espectador ainda está processando a traição de Evelyn, enquanto simultaneamente vê a mulher que Bob ama sendo usada como arma contra ele. Frozone, de volta à casa dos Parr com as crianças, é surpreendido pelos supers hipnotizados de New Urban, Void, Reflux, Crushower, Electrix e outros, que chegam para neutralizá-lo. Dash, Violet e Jack conseguem escapar no carro antigo da família. O Incredível, um veículo supersônico que estava guardado desde o primeiro filme. Violet assume o volante mesmo sem ter a menor ideia de como dirigir aquilo. E a sequência que se segue é simultaneamente aterrorizante e hilária do jeito certo. As crianças chegam ao iate Everjust e precisam operar em 3 frentes simultaneamente: encontrar os pais, evitar os supers hipnotizados e garantir que o iate não destrua a cidade quando colidir com a orla. Jack, sendo Jack, funciona como uma espécie de arma bebê imprevisível. E é Violet quem consegue remover os óculos de Helen, que então liberta Bob e Frozone.
O terceiro ato é uma corrida contra o tempo em múltiplas frentes, com cada membro da família tendo um papel específico e indispensável na resolução. Bob usa a força bruta para girar o leme do iate manualmente quando Crushauer bloqueia a sala de controle. Frozone cria uma camada de gelo e neve entre o casco do navio e os edifícios da costa para amortecer o impacto. Violet usa seu campo de força para proteger passageiros enquanto gerencia Jack Jack. Dash usa a velocidade para resolver problemas em lugares onde ninguém mais consegue chegar a tempo. E Helen vai atrás de Evelyn. A perseguição final entre Elastigirl e Evelyn acontece num jato de alta altitude. Evelyn tentando escapar, Helen se recusando a deixar isso acontecer. É aqui que o filme entrega um momento que diz muito sobre quem Helen Parr é como personagem. Mesmo depois de Evelyn ter hipnotizado seus filhos, usado o marido como arma e tentado destruir tudo que ela acredita, Helen não deixa Evelyn cair quando ela escorrega do avião. Ela segura. Salva a vida da mulher que quase destruiu a dela. Porque essa é quem Helen é. Alguém que protege, mesmo quando não tem obrigação nenhuma de proteger. Evelyn é capturada e levada à justiça, o iate para centímetros da orla. Os supers são agradecidos publicamente pela primeira vez em anos. A lei é revogada. Ser um super volta a ser legal. O epílogo do filme é tão preciso emocionalmente quanto qualquer cena que veio antes. Tony Ridinger, que durante o filme havia tentado dar uma segunda chance a Violet, e que agora sabe um pouco mais do que sabe o suficiente sobre quem ela é, aparece para o cinema com a família toda. É uma cena de pequeno desconforto social, com Bob e Helen sendo aquele casal de pais que insiste em conversar com o namorado da filha de um jeito que mortifica Violet. E então, ao saírem do cinema, eles veem um carro de bandidos sendo perseguido pela polícia. A família se olha. Violet diz a Tony que vai estar de volta antes do filme começar. Eles colocam as máscaras. E o câmera corta para créditos. É o mesmo tipo de final aberto que o primeiro filme usou. Uma porta deixada propositalmente entreaberta. Uma promessa implícita de que a história continua. Mas desta vez com uma diferença crucial. A família está, por primeira vez em 2 filmes, completamente unida. Cada um confortável com quem é, sem esconder nada de ninguém. Jack Jack tem traje. Violet tem namorado que sabe de quem ela é. Dash descobriu como usar a velocidade com inteligência além da impulsividade. Bob aprendeu que ser pai é tão heróico quanto ser super-herói. E Helen descobriu que ela não precisa escolher entre os dois. É um final que não resolve tudo. Os bandidos ainda existem. O mundo ainda tem problemas, mas resolve o que importava. A família Parr finalmente encontrou o equilíbrio que estava buscando desde o início do primeiro filme. Os Incríveis 2? É na superfície? Um filme sobre super-heróis tentando se tornar legais novamente. Mas as histórias que realmente duram são aquelas que falam de mais de uma coisa ao mesmo tempo. E esse filme tem pelo menos 3 conversas acontecendo em paralelo, todas entrelaçadas numa narrativa que as crianças curtam pela ação e os adultos curtam por razões completamente diferentes. A primeira e mais visível dessas conversas é sobre papéis de gênero dentro do casamento e da família. A inversão de posições entre Bob e Helen não é um gimmick, é o argumento central do filme. E o que Brad Bird faz com ela é mais sutil do que parece à primeira vista. Seria muito fácil, e muito preguiçoso, construir essa inversão de forma didática. Mostrar Helen sendo competente e Bob sendo incompetente para provar um ponto sobre feminismo. Bird não faz isso.
Bob é incompetente inicialmente, sim, mas não porque seja homem, e sim porque nunca tinha feito aquilo antes. Assim como qualquer pessoa que assume pela primeira vez responsabilidades que sempre foram de outra pessoa, ele erra, aprende e melhora. O que o filme questiona de verdade não é a capacidade de nenhum dos dois. É a suposição implícita de que Bob deveria ser o herói e Helen deveria estar em casa. Quando Winston escolhe Elastigirl baseado em dados concretos, ele está quebrando uma expectativa não verbalizada que existia na cabeça de Bob e que provavelmente existia na cabeça de boa parte do público também. A decisão de Winston expõe o quanto Bob havia interiorizado a ideia de que a missão era naturalmente dele, sem nunca ter parado para questionar por quê. E quando esse pressuposto é desafiado, a reação emocional de Bob revela mais sobre ele do que qualquer monólogo poderia. Helen, por outro lado, enfrenta sua própria contradição. No primeiro filme, ela era a voz do pragmatismo, a guardiã da vida normal, a pessoa que dizia não para qualquer coisa que pudesse colocar a família em risco. Aceitar a missão em Os Incríveis 2 é um ato de certa traição a essa versão de si mesma, e o filme não finge que é simples. A culpa, a ambiguidade. Há uma pergunta que fica suspensa durante toda a narrativa. Ela está fazendo a coisa certa pelas razões certas? Ou está simplesmente aproveitando a oportunidade de ser quem ela sempre foi antes de se tornar mãe? A resposta honesta é, provavelmente, as duas coisas ao mesmo tempo. E o filme tem a maturidade de não resolver essa tensão de forma limpa. Helen pode ser mãe e heroína. Bob pode ser pai e super-herói. Mas ambos precisam aprender que não existe hierarquia natural entre esses papéis, que cada função tem seu valor e que o respeito mútuo dentro do casal começa por reconhecer que o trabalho invisível em casa é tão real quanto o trabalho visível lá fora. A segunda grande conversa do filme é sobre dependência tecnológica. E essa é a mais profética das três. O submarino é o vilão mais intelectualmente interessante que Os Incríveis já teve. Syndrome, do primeiro filme, era movido por ressentimento pessoal, uma psicologia de bully revanchista. O submarino? Na sua voz original antes da revelação de que Evelyn é a mente por trás, diz coisas genuinamente perturbadoras, porque algumas delas são perturbadoramente verdadeiras. O monólogo mais famoso do personagem vai mais ou menos assim. Vocês assistem à televisão enquanto seus líderes tomam decisões. Deixam que heróis lutem por vocês, que atletas os entretenham. Como escravos de tela, vocês viveram de forma tão passiva que não conseguem mais distinguir realidade de simulação. As telas os hipnotizam e vocês a chamam de liberdade. Em 2018, esse discurso soava como uma crítica cultural inteligente embrulhada em fantasia animada. Em 2026, ele parece uma descrição do presente. A ascensão das redes sociais, o algoritmo de recomendação que decide o que as pessoas assistem, a polarização política mediada por conteúdo digital, os desentendimentos de realidade entre grupos que consomem esferas informativas completamente distintas. Tudo isso poderia ter saído do roteiro de Brad Bird com pequenas adaptações. E aqui o filme enfrenta uma contradição que vários críticos apontaram com razão. O próprio ato de assistir ao filme é exatamente o tipo de comportamento passivo que o submarino está condenando. A audiência está sentada numa sala escura, olhando para uma tela grande, deixando que super-heróis animados resolvam os problemas enquanto ela consome passivamente.
Há uma ironia estrutural no fato de que um filme de animação de grande orçamento, assistido por centenas de milhões de pessoas, carrega uma mensagem sobre os perigos de consumo passivo de entretenimento. Bird conhecia essa ironia. Não a resolveu, simplesmente a deixou ali, como um espelho ligeiramente desconfortável. O que salva o argumento do filme da contradição completa é o que Evelyn representa como vilã. Ela não é simplesmente a voz do submarino. Ela é a prova de que a crítica ao passivismo pode ser usada como ferramenta de controle. Evelyn usa um discurso verdadeiro. A dependência tecnológica é real. A passividade é real. Para justificar um objetivo que tem muito mais a ver com trauma pessoal do que com filosofia social. Ela não está tentando libertar ninguém. Ela está tentando vingar a morte do pai e punir uma sociedade que, na sua visão distorcida, escolheu depender de super-heróis ao invés de se defender sozinha. Isso cria um vilão de uma complexidade que a franquia não tinha alcançado antes. Evelyn está certa sobre o diagnóstico e errada sobre a cura. E o filme não simplifica isso. Ele deixa o espectador decidir onde exatamente a linha entre crítica legítima e manipulação está sendo cruzada. Essa ambiguidade é rara em filmes destinados ao público familiar, e é um dos sinais mais claros de que Bird não estava interessado em fazer um filme fácil. A terceira grande conversa do filme é sobre identidade, especificamente sobre o que acontece quando você precisa esconder quem você é para pertencer ao mundo em que vive. Esse tema percorria o primeiro Os Incríveis de forma mais aguda. A metáfora dos super-heróis como minorias obrigadas a se esconder é explícita no filme original. Em Os Incríveis 2, ela aparece de forma mais lateral, mas igualmente presente. Jack ainda não sabe o que é. Violet ainda está aprendendo a aceitar o que ela pode fazer em público. E a campanha de Winston para relegalizar os supers é, no fundo, um argumento pela possibilidade de existir plenamente sem ter que esconder partes de si mesmo. O poder específico de Violet, o campo de força invisível, é dos mais ricamente simbólicos de toda a franquia. Ela literalmente cria barreiras transparentes entre ela e o mundo. Quando está insegura, o poder se manifesta involuntariamente como proteção. Quando ela aceita quem é, o campo de força se torna uma ferramenta que ela controla com intenção. A jornada de Violet em Os Incríveis 2, aparentemente reduzida ao drama do Tony que não se lembra dela, é, na verdade, sobre aprender a existir no mundo sem o campo de força involuntário da autopercepção negativa. Há também uma dimensão que raramente é discutida, mas que está presente de forma muito clara no filme. A questão de quem tem direito de existir publicamente. A lei que proíbe os supers é uma lei de homogeneização. Ela diz que todo mundo precisa ser igualmente ordinário para que a sociedade funcione. Qualquer desvio do normal, por mais que ajude os outros, é ilegal. Essa premissa ressoa com muitos contextos de exclusão social e não precisa ser mapeada de forma precisa para ser sentida pelo espectador. Ela opera emocionalmente, num nível que vai além da leitura consciente. Então tem Edna Mode, que parece ser cômica relefe, mas que, se você parar para pensar, é a personagem mais ideologicamente coerente de toda a franquia. Edna não esconde o que faz. Não se desculpa pelo que sabe. Não pede permissão para existir plenamente como gênio excêntrica que vive numa casa de design ultramoderno e faz trajes para pessoas com superpoderes. Ela simplesmente é o que é, com uma confiança inabalável que o resto da família Parr ainda está aprendendo a ter. Não é coincidência que ela seja a personagem que todo mundo quer ver mais.
Ela é a versão mais realizada emocionalmente de todos os temas que o filme está explorando. Um ponto que merece ser dito com clareza é que Os Incríveis 2, como filme, não é tão bem construído quanto o original. O primeiro filme tem uma coerência temática mais rigorosa, onde cada elemento da história serve ao argumento central. O segundo filme às vezes parece dois filmes ótimos rodando em paralelo. O filme de Bob em casa com os filhos. E o filme de Helen em New Urban com o submarino, que se conectam de forma satisfatória no terceiro ato. Mas que, durante a narrativa central, não se alimentam tematicamente um do outro da forma mais rica que poderiam. A revelação de Evelyn, embora bem executada, sofre do problema que muitas twist reveals sofrem. Uma vez que você sabe quem é a vilã, certas cenas anteriores parecem artificialmente veladas. Mas tudo isso não invalida o que o filme consegue. Poucas animações de grande público estão dispostas a conversar sobre ciúme conjugal, sobre o ego masculino ameaçado pelo sucesso feminino, sobre a irresponsabilidade de criar dependência em sistemas que prometem salvar as pessoas de si mesmas. Os Incríveis 2 faz todas essas coisas dentro de um filme de super-heróis para a família, com humor genuíno e ação deslumbrante. Isso, por si só, já é uma conquista que merece reconhecimento. Quando os estúdios da Disney e da Pixar colocaram Os Incríveis 2 nas telas em 15 de junho de 2018, havia uma mistura de confiança e nervosismo nos corredores executivos. Confiança porque o material era bom, o marketing tinha sido certeiro, e a nostalgia em torno do primeiro filme era genuína e palpável. Nervosismo, porque o orçamento total de produção tinha chegado a 200 milhões de dólares, um número enorme mesmo para os padrões da Pixar, e porque 2018 era um ano lotado de grandes filmes. Com Vingadores. Guerra Infinita ainda dominando o imaginário popular quando Os Incríveis 2 chegou às telas. O que aconteceu no primeiro fim de semana não foi apenas sucesso. Foi um acontecimento histórico. Os Incríveis 2 arrecadou 182,7 milhões de dólares somente no primeiro fim de semana nos Estados Unidos e Canadá. Para ter uma referência do que esse número significa, o recorde anterior para um filme de animação em estreia era de Procurando Dory, da própria Pixar, com 135 milhões de dólares em 2016. Os Incríveis 2 não apenas bateu esse recorde, ele o destruiu com uma margem de quase 50 milhões de dólares. Foi o oitavo maior fim de semana de estreia da história do cinema americano até aquele momento, independentemente de gênero ou classificação etária. E o maior fim de semana de abertura já registrado para um filme com classificação PG, superando A Bela e a Fera, que tinha aberto com 174,6 milhões de dólares em 2017. Internacionalmente, o desempenho foi igualmente extraordinário. No seu fim de semana global combinado, incluindo os mercados onde já havia sido lançado, o filme registrou 235,8 milhões de dólares, o melhor debut mundial da história para um filme de animação até aquela data. A corrida não parou no primeiro fim de semana. O filme manteve uma performance notavelmente consistente ao longo de todo o verão americano. Em 1º de julho de 2018, menos de 3 semanas após a estreia, Os Incríveis 2 já tinha superado 633 milhões de dólares, que o primeiro Os Incríveis havia arrecadado em toda a sua carreira teatral. Era a prova matemática de que a espera de 14 anos não havia esfriado o amor do público pela franquia.
havia concentrado esse amor numa explosão de entusiasmo coletivo que poucos filmes de animação jamais tinham vivido. No total, Os Incríveis 2 arrecadou 608,6 milhões de dólares no mercado doméstico americano e canadense e 634,2 milhões de dólares nos demais territórios internacionais. O total mundial ficou em aproximadamente 1,242 bilhões de dólares. Com um orçamento de produção de 200 milhões de dólares, o retorno financeiro foi esmagador. O filme recuperou o investimento em questão de dias e continuou gerando receita por meses. Dentro do panorama de 2018, Os Incríveis 2 foi o quarto filme mais lucrativo do ano no mundo inteiro, ficando atrás de Vingadores, Guerra Infinita, Os Vingadores, Pantera Negra e Jurassic World, Reino Ameaçado. Na lista histórica de todos os tempos, ele chegou a figurar entre os 15 filmes de maior arrecadada global. Entre os filmes de animação, ficou como o segundo maior sucesso de bilheteria da história até aquele ponto, superado apenas por O Rei Leão de 2019. A recepção da crítica foi amplamente positiva, embora com um nível de entusiasmo ligeiramente abaixo do que o primeiro filme tinha recebido. No Rotten Tomatoes, Os Incríveis 2 chegou a 93% de aprovação, um número excelente em qualquer contexto, que lhe rendeu o selo Certified Fresh. No Metacritic, a pontuação ficou em 83 sobre 100, indicando aclamação universal dentro dos critérios da plataforma. No IMDb, o público votou com uma nota de 7,5 sobre 10. O consenso da crítica no Rotten Tomatoes descreveu o filme como uma reunião que honra os personagens que o público amava enquanto entrega novas camadas de emoção e ação. Críticos específicos foram generosos. RogerEbert.com deu 4,5 estrelas de 5, destacando a sofisticação temática do filme. Variety e Hollywood Reporter celebraram especialmente as sequências de ação de Elastigirl e o humor das cenas domésticas de Bob. O New York Times se aprofundou na análise técnica, descrevendo a evolução visual como Incredibles 2.0, um upgrade genuíno sem perda de identidade. As críticas mais reservadas, e houve algumas, concentravam-se principalmente em 2 pontos. O primeiro era a percepção de que o vilão, apesar de intelectualmente interessante, não tinha a mesma carga emocional que Syndrome no original. Syndrome era pessoalmente ligado à história de Bob Parr de uma forma que Evelyn Deavor não está ligada à história de Helen. O segundo ponto era a estrutura paralela do filme, que alguns críticos acharam que nunca se integrava tão organicamente quanto poderia. Essas são críticas legítimas que valem ser mencionadas com honestidade. Do ponto de vista das premiações, Os Incríveis 2 teve uma temporada de awards que foi simultaneamente bem-sucedida e ligeiramente frustrante para os fãs. O filme recebeu ao todo 14 vitórias e 81 nomeações em diversas cerimônias ao redor do mundo. As 2 nominações mais visíveis foram para melhor filme de animação no Globo de Ouro e no Oscar, as 2 maiores cerimônias do cinema americano. Em ambas, Os Incríveis 2 perdeu para Homem-Aranha. No Aranhaverso, uma derrota que o retrospecto transforma numa das mais compreensíveis da história do Oscar. Porque Homem-Aranha, no Aranhaverso, é amplamente considerado um dos melhores filmes de animação já feitos, com uma linguagem visual que revolucionou o que se achava possível no gênero. Perder para aquele filme específico é quase uma honraria disfarçada de derrota. No Annie Awards, considerado o Oscar da animação,
Os Incríveis 2 liderou o campo com 11 nomeações, mais do que qualquer outro filme naquele ano, e saiu com 2 vitórias nas categorias de edição e storyboarding. Samuel L. Jackson ganhou o NAACP Image Award pela sua performance vocal como Frozone. Um reconhecimento individual raro num universo de animação onde os atores raramente recebem atenção de awards isoladamente. O filme também levou o Kids' Choice Award de 2019 como filme de animação favorito, que mede exatamente o que parece medir: o entusiasmo genuíno do público infantil. Há também uma curiosidade histórica. Os Incríveis 2 chegou perto de se tornar o primeiro filme de animação computadorizada a receber uma nomeação para melhor efeitos visuais no Oscar, categoria historicamente reservada para filmes live-action com efeitos especiais. O filme entrou na lista de shortlist para a categoria, o que já era inédito para um longa animado, mas não avançou até a nomeação final. O fato de ter chegado até esse ponto diz algo sobre a qualidade técnica do trabalho de rendering e efeitos que a Pixar executou. O legado de Os Incríveis 2 no panorama do cinema animado é multidimensional. Do ponto de vista comercial, ele redefiniu o que se esperava de uma estreia de animação. O recorde de abertura que ele estabeleceu durou vários anos e influenciou como estúdios planejam o lançamento de sequências de franquias animadas. Do ponto de vista criativo, ele mostrou que é possível fazer um filme de animação adulto sem abrir mão do entretenimento familiar. Que sofisticação temática e acessibilidade de público não são objetivos contraditórios. A conversação cultural que o filme gerou sobre papéis de gênero foi genuína e duradoura. Artigos acadêmicos foram publicados analisando a representação de masculinidade no arco de Bob Parr e de empoderamento feminino no arco de Helen. Educadores usaram o filme em salas de aula para discutir divisão de trabalho doméstico. Esse tipo de penetração cultural, quando um filme de entretenimento popular se torna material de discussão séria fora do contexto cinematográfico, é raro e é a marca dos filmes que realmente importam. A questão da dependência de telas, que o submarino articula no filme, ganhou uma ressonância que Bird provavelmente não antecipou na dimensão em que aconteceu. Em 2018, a conversa sobre vício em smartphones e redes sociais já existia, mas era menos urgente do que se tornou nos anos seguintes. Em 2026, com todo o debate sobre algoritmos, polarização digital, dependência de plataformas e o impacto das telas na saúde mental de crianças e adolescentes, o argumento do submarino parece menos fantasia e mais documentário. O filme ganhou uma segunda camada de relevância que ele não sabia que teria. E então tem o dado mais empolgante de todos para quem é fã da franquia. Os Incríveis 3 foi anunciado oficialmente na D23 em agosto de 2024, com Brad Bird confirmado para escrever e dirigir. Em março de 2026, a Disney confirmou a data de lançamento: 16 de junho de 2028. Exatamente 10 anos depois de Os Incríveis 2. A história se repete, mas desta vez com uma diferença. Agora o mundo sabe o que Brad Bird faz quando tem tempo suficiente para encontrar a história certa. E se ele precisar de 10 anos para isso, que leve. Os Incríveis como franquia ocupam um lugar muito específico no imaginário cultural contemporâneo. Não é simplesmente nostalgia, não é simplesmente entretenimento. É a história de uma família que funciona como espelho. Cada fase da vida em que você assiste a esses filmes, você vê coisas diferentes. Com 10 anos, você ri do Jack Jack e quer os poderes do Dash.
Com 25, você entende o drama de Violet tentando existir sem se esconder. Com 35, você reconhece o cansaço de Bob às 3 da manhã sobre o dever de matemática do filho. Com 45, você olha para Helen e entende o que custa abrir mão de quem você é e o que custa recuperar isso. Esse filme foi feito para durar. E tudo indica que vai durar muito mais do que os 14 anos que levou para existir.